Polícia Federal estima que o prejuízo da Petrobras com corrupção pode ser de 42 bilhões de reais. Essa notícia, apesar de assustadora, ela não é nova, ela é do dia 12 de novembro de 2015. E nós vemos aqui uma estatal brasileira que foi alvo de grandes esquemas de corrupção envolvendo diferentes empresas, desde empresas gigantes que prestavam serviço até empresas menores. A formação de cartéis por todo lado. A Petrobras foi uma empresa que foi contaminada pelo processo de corrupção. Mas como começou isso? Nesse vídeo você vai entender de forma rápida e simples e vai entender como a corrupção na Petrobras começou e em que momento ela começou. Em uma entrevista, aliás, em várias entrevistas, o próprio Eduardo Cunha, que é um especialista em corrupção, ele falou que foi uma medida tomada em um decreto publicado no governo do Fernando Henrique que abriu a porteira para a corrupção. E aí eu aconselho que você veja esse vídeo que ele esclarece exatamente e explica muito bem. O Eduardo Cunha consegue falar muito bem. Ele é um gênio político, digamos assim, um gênio corrupto, melhor dizendo. E uma coisa que ele sabe fazer bem é falar bem, e ele também é um camarada muito inteligente. Pena que usou essa inteligência para o mal. Mas ele disse basicamente que o seguinte: a Petrobras, aqui ó, em 98, no mandato de Fernando Henrique, foi publicado o decreto 2745 que regulamentou o regime diferenciado simplificado para as contratações da Petrobras. Ou seja, não precisava mais obedecer à lei da licitação número 8666. E daí acontece o seguinte: a Petrobras passou a obedecer um regulamento próprio que permitia a licitação por carta convite por empresas cadastradas previamente na Petrobras. É claro que é uma desculpa palatável, pois a Petrobras precisava competir com o mercado internacional. E de fato, é complicado você colocar empresas internacionais no processo de licitação que é brasileiro, que tem um monte de exigências que muitas vezes a empresa internacional não tem nem saco de participar. Mas, por outro lado, mas ao mesmo tempo abriu a porteira para a corrupção. E ele fala o seguinte: abriu a porteira para a corrupção, porque o diretor podia escolher quem ele convidava e permitia que as empresas combinassem a quem se beneficiava. As empresas podiam combinar seu preço. Então é o seguinte: o diretor está sabendo que precisa comprar alguma coisa. Às vezes nem precisava comprar, ele ia lá e dizia: ó, está precisando. E aí previamente se encontrava com as empresas, acertava: olha, é o seguinte, vou te contratar, vou fazer uma carta convite, coisa e tal, vou te chamar a tua, a empresa fulano de tal, vamos acertar aqui um preço, quanto é que eu ganho nessa parada, e daí, depois que você ganhar, você me paga. Aí deposita na minha conta, não sei aonde, não sei aonde. Um exemplo atual desse processo é aqui o atual ministro das Relações Exteriores, José Serra, do PSDB, que diz o seguinte: a notícia daqui do ZH Notícias: José Serra recebeu 23 milhões de reais da Odebrecht, diz jornal. É a primeira vez que o tucano aparece envolvido em esquemas de corrupção por potenciais colaboradores da operação que investiga desvios na Petrobras. Então é um esquema parecido com esse: combinava-se a propina e daí recebia lá no exterior. Agora, o que o José Serra, que é político, tem a ver? Ele não é diretor da Petrobras, mas só que a Petrobras não é uma estatal. Muitas vezes eles têm esses poderes dentro das estatais, porque os diretores são nomeados por esses políticos, muitas vezes. Infelizmente aqui eu não encontrei na reportagem nenhuma ligação que estivesse dizendo exatamente isso que eu falei agora. Só que a Operação Lava Jato, que investiga essa corrupção na Petrobras, achou também esse caso aqui do José Serra. Não se sabe de onde vem essa propina aqui, né? Eu não achei nenhum outro site de onde vem a propina desses 23 milhões que a Odebrecht pagou ao Serra. É alguma estatal, alguma coisa aí, mas não está dizendo necessariamente que foi na Petrobras. No Brasil 247 ele fala também, lembrando que essas também notícias não são atuais, março de 2015, é só para a gente entender o contexto, né? A gente aqui no canal Notícias Comentadas vamos montar esse quebra-cabeça devagarinho, é preciso entender isso. FHC abriu a porta da corrupção na Petrobras, aqui também está dizendo a mesma coisa. Aqui foi entrevista ao jornal El País, mas aqui nesse site ele está falando com as palavras dele. Eu aconselho que vocês vejam esse vídeo, ele está explicando com as palavras dele. E o decreto, pessoal, está aqui, ó. É o decreto 2745 de 24 de agosto de 98, assinado pelo Fernando Henrique.
E aqui na sua cláusula aqui, 1.10, então deixa eu ver aqui, essa aqui, 1.11. Com o objetivo de compor suas propostas para participar de licitações que precedem as concessões de que trata a lei, a Petrobras poderá assinar pré-contratos mediante expedição de cartas convite assegurando preços e compromissos de fornecimento de bens e serviços. Se você quer entender melhor como funciona esse esquema de corrupção nas estatais, eu aconselho que você veja esse documentário aqui sobre o Sérgio Machado, onde ele denuncia bem, ele fez gravações, ele fez detalhamentos e tudo mais, ele denuncia exatamente isso. Inclusive ele também foi pego aí em processo de corrupção na Petrobras. Então foi assim que começou. Começou no governo Fernando Henrique com a liberação da Petrobras de poder contratar sem a participação, sem cumprir as leis das licitações. O que também é interessante entender é o que eu falo às vezes para vocês. Combater a corrupção é melhorar a eficiência do sistema, porque as pessoas são corruptas. O que aconteceu aqui já é que liberou-se, né, tomou-se uma medida legalmente perfeita, tudo correto, só que essa medida legal, que foi um decreto, né, que passa batido pela maior parte da população, ela abriu a porta da porteira. Aliás, abriu a porteira da corrupção. Então, é assim que acontece. Tudo legal, né? E depois lá na frente tem um motivo. É atrás desse motivo que a gente está aqui no canal Notícias Comentadas. Fique à vontade para deixar o seu comentário. Não esqueça de compartilhar os nossos vídeos e ajudar o canal a crescer. E, claro, se inscreva no nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.